Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você ainda não está inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e começar a seguir-nos para aprender um capítulo da Bíblia por dia. Aqui a gente faz um estudo rápido para que não seja muito cansativo. Você faz a leitura e eu só trago algumas informações que não estão escritas aqui, porque o que está escrito aqui você é capaz de ler. Amém? Espero que você esteja gostando e não esquece de deixar aquele like e aperta o dedinho aí nesse joinha aí que ajuda muito o canal, faz um comentário, ajuda mais ainda, compartilha, ajuda mais ainda. Ajude-nos a continuar esse trabalho, porque vocês não fazem ideia de como é difícil o Facebook, o Instagram, o YouTube abrir o alcance do canal, ele limita. E conforme você vai dando o seu like, ele vai ampliando. Então é muito importante para a gente. Eu não dava importância para isso, mas depois que você começa a trabalhar com a rede social e começa a fazer a divulgação do seu trabalho, você vê como é importante as pessoas que te assistem colaborarem, dando um like e fazendo um comentário. Se você é inscrito, seja bem-vindo. Vamos continuar o nosso estudo hoje e nós estamos aqui no capítulo 5. O capítulo de ontem eu tive bastante trabalho para entender e para poder explicar. O de hoje é mais simples, é muito direto e foca justamente no problema de você afastar pessoas que estão contaminadas do meio do povo. No caso, os leprosos tinham que ser tirados do arraial, mas isso era uma questão física, era uma questão de higiene, porque lógico que se a pessoa está com lepra, se ela permanece no meio do arraial do povo de Deus, no caso de Israel, quando estava no deserto, ela iria contaminar todos os outros, nós sabemos disso. Então, por uma questão de proteção, o Senhor pedia para que Moisés afastasse do arraial aquelas pessoas que estavam com fluxo, no caso a mulher, né? Ou o leproso e todo imundo que tivesse tocado no morto. Porque qual era o problema de tocar no morto? Hoje nós entendemos que são mortos espirituais, que a gente tem que evitar. Nós entendemos que o leproso também é aquele que está contaminando o povo, que está no meio do povo, mas que está contaminando. Hoje a gente vê esse lado espiritual, mas naquele tempo era uma questão de proteção física mesmo. Porque você tocou no morto, que está com uma doença, que mesmo morto, ele consegue passar alguma coisa perigosa para você. Nós tivemos um problema muito sério recentemente, né, há alguns anos com a Covid, e a gente não podia chegar perto da pessoa morta, porque o vírus ainda poderia contaminar. Era o mesmo caso naquela época, então o Senhor estava instruindo tanto o homem quanto a mulher, se eles estiverem leprosos ou que estiverem com fluxo, ou aquele que tiver tocado no morto tinha que ser lançado fora do arraial. Lançado fora do arraial não significava que ele estava desligado do povo ou que ele ia ser deixado lá para morrer. Não, ele ia ser cuidado longe para que ele não contaminasse mais ninguém, mas depois que ele sarasse, ele poderia voltar no seu retorno ao seu povo. Amém? Então ele diz, os filhos de Israel fizeram assim, lançaram fora do arraial como o Senhor falara a Moisés. Depois no versículo 5 ele vai falar sobre a restituição. Quando um homem ou uma mulher cometer um dos pecados em que caem os homens, ou seja, Deus está dizendo, eu sei que vocês têm essa inclinação ao pecado, vocês estão tendenciosos a cair nesse tipo de pecado, mas eu vou proteger vocês. E a proteção hoje é muito maior, porque é pelo sangue de Jesus, né? Então, qualquer coisa que seja ofensiva ao Senhor, que cometa alguma das coisas que ofendem ao Senhor. O que ofende ao Senhor? O que é pecar contra o Senhor? Qualquer um dos pecados que ele já tinha colocado ali nos 10 mandamentos, inveja, calúnia, difamação, roubos, mentiras, tudo que ele diz que é comum ao homem, que é da natureza humana, que são pecados nos quais o homem geralmente cai. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pagar
ao Senhor, restituir ao Senhor, trazer um animal para expiação para o Senhor e pagar para a pessoa que ele ofendeu ou para a pessoa que ele cometeu aquele mal. Ele tinha que restituir 5 vezes mais do que aquilo que ele roubou ou do mal que ele fez. Só que quando a pessoa não tinha nenhum parente, porque a pessoa para quem você fez mal morreu, e você vai restituir para quem? A pessoa não tem filhos, não tem mais pais vivos, não tem mãe, não tem irmão. Aí essa restituição tinha que ser dada para o sacerdote. Então ele fala assim: se esse homem não tiver parente a quem possa fazer a restituição pela sua culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Por isso a importância de nós estarmos sempre trazendo para a casa do Senhor os nossos dízimos, que mantém a casa do Senhor, que mantém as coisas do Senhor, o lugar da onde o Senhor vai ministrar a bênção para a sua vida. Amém? E diz assim: além do carneiro expiatório, que é aquele carneiro que todo mundo vinha, quando confessava seus pecados, ele colocava a mão sobre a cabeça do carneiro e lançava ele no deserto. Então ele ia para o deserto para expiar os pecados das pessoas. Por isso ele chamava bode expiatório. É o carneiro da expiação. Toda a oferta e todas as coisas santas dos filhos de Israel que eles trouxerem ao sacerdote será do sacerdote, também as sagradas de cada um. E depois ele vai contar de um caso específico, a prova da mulher suspeita de adultério. Naquele tempo, a mulher que era pega em flagrante adultério, ela era apedrejada. Quando havia testemunhas, pessoas que viram, pessoas que realmente podiam testificar de que ela foi pega em adultério, ela seria apedrejada. Mas em alguns casos, o marido, por causa de um espírito de ciúmes, ele suspeitava: eu tô sentindo que a minha mulher está me traindo. Mas não havia provas, não havia testemunhas para garantir que aquilo tinha acontecido. Então, Deus preparou uma maneira de provar ou de mostrar ao povo se aquela mulher era inocente ou culpada. Ou seja, era como se fosse um tribunal do júri, onde a mulher era trazida na presença do sacerdote, e ali ele dizia assim: se por acaso o marido tiver desconfiado, ele vai trazer 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual ele não vai colocar azeite e nem incenso, porque é uma oferta de manjares por ciúme. Oferta de manjares por ciúme, oferta memorativa, ou seja, que traz a memória, que traz a iniquidade à memória. Ele suspeitou e ele começava a imaginar coisas. Então era um espírito de ciúmes que entrou naquele homem. Mas a mulher não podia ser apedrejada simplesmente. Deus precisava proteger aquelas mulheres. Ela não podia ser apedrejada sem uma certeza, sem uma confirmação, sem testemunhas que falasse que realmente ela tinha cometido esse pecado. Então o que vai fazer? O sacerdote vai trazer a mulher, vai colocar na presença do Senhor, vai pegar água santa num vaso de barro e toma o pó que tiver no chão do tabernáculo e vai colocar na água. Uau! Olha só, um pote de água, ele pegava a água suja lá do chão e jogava na água e dá para a mulher. E vai soltar o cabelo dela, vai colocar nas mãos a oferta memorativa dos manjares, que era a farinha que ele tinha trazido, que é a oferta de manjares por ciúme, e a água amarga que traz consigo a maldição vai estar na mão do sacerdote. Então aquela água amarga, ela tinha que beber. E se o ventre dela inchasse, a perna dela descaísse, a coxa descaída, havendo dado de beber a água, se ela tivesse contaminado e a seu marido tendo sido infiel, a água que virava uma água amaldiçoada, amaldiçoante, entrará nela para amargura, ou seja, ela não seria mais capaz de gerar. Ela ficaria uma mulher estéril, o que era muito sério naquele tempo, né? E a mulher será por maldição no meio do seu povo. Mas se ela não tivesse contaminado, mas estiver limpa, então ela será livre e ela conceberá.
Ou seja, se ela realmente era inocente, ela não tinha feito aquele pecado, foi só um espírito de ciúmes, uma coisa que o marido imaginou que ela tinha feito, mas que ela realmente não era culpada, o Senhor permitia que o sacerdote fizesse isso com ela, e se ela se contaminasse com aquela água, ela perderia a possibilidade, o ventre dela ia inchar na mesma hora, e ela ia perder a possibilidade de gerar filhos, ela ficaria instantaneamente estéril. Mas se ela não tivesse cometido aquele pecado, fosse só uma imaginação do marido que desconfiou da mulher, aí nada aconteceria, ela conceberia filhos e poderia prosseguir no meio deles, e o marido teria certeza da fidelidade da mulher. Era muito sério a questão da fidelidade. Hoje em dia nós temos visto, tantas mulheres cometendo esse pecado de adultério, que é um pecado tão sério para Deus, mas tão sério, que se nós tivéssemos a menor noção da seriedade com que o Senhor tratava esse tipo de pecado, nenhuma mulher cometeria adultério. E a mesma regra não valia para o homem. Então, no caso, se a mulher suspeitasse da iniquidade do homem, ela não poderia fazer a mesma coisa com o homem, colocando diante do sacerdote e ele tendo que tomar aquela água para ver se ele realmente era culpado ou inocente. Então, essa mulher tinha que passar pelo teste. O homem, quando o homem desconfiava, ele levava para o sacerdote fazia esse tipo de teste e a mulher era inocentada ou condenada. E diz assim: o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então, quando vier esse espírito de ciúmes, e ele tiver ciúme da mulher, vai apresentar a mulher diante do Senhor, o sacerdote nela vai executar essa lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Caso ela fosse culpada, ela ficaria impedida de gerar filhos. E hoje nós sabemos que uma mulher, se ela comete adultério estando no Senhor, ela sofre a consequência, porque ela não vai mais gerar filhos para o Senhor. Nós somos capazes de gerar filhos para Deus até hoje, mas temos que manter a nossa fidelidade ao Senhor. Sejam fiéis aos seus maridos e sejam fiéis ao Senhor, porque o Senhor é recompensador, ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o obedecem. Não faça com seu marido o que você não gostaria que ele fizesse com você. Ninguém gosta de ser traído, ninguém aceita um adultério. Um adultério é uma coisa muito pesada, muito difícil de ser aceita até hoje. Amém? E nós não estamos mais debaixo de condenação, porque o sangue de Jesus, caso você tenha cometido, mas você já se arrependeu e o Senhor já perdoou seus pecados, você certamente não está mais debaixo dessa maldição. Mas se você ainda não pediu perdão ao Senhor por esse pecado tão terrível, entre na presença do Senhor e peça para que Ele te perdoe. E se você vai contar ou não ao seu marido, aí já é um caso que eu vou pedir para você levar ao seu pastor, à sua pastora, se você tem alguma coisa para confessar. Mas uma coisa é certa, nada fica obscuro, nada fica, não há nada que não venha a ser revelado diante do Senhor. Ele faz com que as coisas sejam reveladas. O pecado precisa ser confessado para que haja liberação de perdão. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Esse capítulo é um pouco pesado, trata de adultério. E o próximo capítulo, número 6, nós vamos falar sobre os nazireus, sobre a lei do nazirado, aqueles que eram separados para o Senhor, para serem nazireus. Nós vamos falar sobre isso amanhã, se o Senhor nos permitir. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã. Um abraço. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um